Senhoras e senhores, está começando mais um Mindcast e nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre aquilo que, cara, todo ano que entra, todo ano que passa, todos os advogados que eu conheço, pelo menos, continuam subestimando, não dando a devida importância para esse assunto, mas que, cara, na minha visão, assim como do nosso convidado aqui, com certeza também, isso é a chave para você conseguir faturar mais, de maneira mais inteligente e com menos esforço no seu escritório de advocacia. A gente vai falar sobre vendas, mas não só sobre vendas, nós vamos entrar nos detalhes de como são as boas práticas e como fazer, né, a estruturação de uma operação de vendas de serviços jurídicos. E, para me ajudar, né, a gente vai trazer aí alguns assuntos polêmicos, né, falar sobre cobrança de consulta, sobre insistir para fechar com aquele cliente, sobre desconto, sobre muita coisa para você que deve estar com um monte de dúvida de como vender melhor e mais aí no seu escritório. E para me ajudar com isso, eu trouxe um convidado que, cara, mais do que especial, né, para trazer uma visão incrível sobre esse tipo de assunto. Esse cara é conhecido como Lobo Prospectador, uma das maiores referências em vendas B2B do Brasil, sócio e conselheiro do Instituto Êxito de Empreendedorismo, sócio da Speedio, né, a melhor plataforma de geração de leads B2B do Brasil, autor do best-seller GPS das Vendas e o cara também é TEDx Speaker. Então, assim, né, pouco currículo por enquanto para o homem até aqui. Esse cara ainda tem tempo de ser pai de família, 2 filhos e ainda ter o tempo de ser um triatleta, o cara que tem que treinar 3 esportes diferentes ao mesmo tempo. Então, assim, só isso aí, esse cara já se mostra um ser humano mais do que incrível. E claro, o cara já foi responsável por treinar mais de 150 mil pessoas, já ajudou mais de 800 empresas a gerar mais de 1,5 bi. Esse é um cara que joga o jogo do bilhão, tá, galera? Então, só para vocês ficarem sabendo e se interessarem ainda mais pelo assunto, porque esse cara tem muita bagagem para trazer, né? Já gerou mais de 1,5 bi em vendas aí para os seus clientes, que só tem 20 anos de experiência aí com vendas e já conta com clientes pequenininhos, como a XP Investimentos, a Fiat, a Globo, a Unimed, a Ford e alguns escritórios de advocacia também, e mais de 5 mil alunos hoje ativos aí ouvindo esse cara. Então, Marcelo Baratella, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, velho. Espero que a gente possa bater um papo incrível e gerar muito valor para essa galera aí. Seja bem-vindo. Salve, salve, Vitor. Obrigado aí pela oportunidade de estar com você, né? O pessoal que não me conhece aí, já me viu, ou se já me viu na internet, já me viu cabeludo, hoje eu tô careca aqui, né? Resolvi fazer uma mudança de visual aí para o ano que vem, né? Mas que bom que a gente está aqui falando de um assunto tão importante, um assunto que gera receita, né? Olha só, nós não estamos falando de um assunto que vai prejudicar ninguém, pelo contrário, estamos falando de algo que vai gerar receita, que vai melhorar margem, que vai trazer caixa para a empresa, né? E quando a gente fala desse tema para o mercado que tem um pouco de medo de falar da palavra ou que foi impedido, de certa forma, de mencionar a palavra vender, já começa daí, né? A gente já começa com algumas dificuldades, mas, como eu sempre digo, a oportunidade mora nas dificuldades. Então, se tem dificuldade, se tem problema, tem um monte de oportunidade, e é disso que a gente vai falar aqui. Boa, maravilha, cara. Então vamos lá. Cara, preparem-se, tá? Para quem tá ouvindo, para uma aula aqui de vendas. Então, assim, cara, o cara realmente vai dar uma puta aula para vocês. Vamos lá. Primeiro tópico, né? Eu acho que, principalmente quando a gente fala para a galera da advocacia, vendas ainda, como o próprio Marcelo falou, é um negócio muito aquele nome que não pode ser mencionado, é aquela coisa que não posso fazer, é aquela coisa que só os advogados picareta fazem, é só aqueles caras que se aproveitam dos outros fazem e tal. Então eu acho que é importante, óbvio, desmistificar um pouquinho disso para a galera entender o que de fato é vendas, porque, cara, hoje se você não... Só tem uma profissão, eu acredito nisso, não sei se foi o Caio Carneiro que falou sobre isso, mas só tem uma profissão no mundo, velho, essa profissão é vendedor. O professor que dá aula, cara, ele tá vendendo o conteúdo dele para os alunos, porque se você acha o conteúdo ruim, você não vai escutar aquela aula, você não vai se interessar por aquilo. O professor de educação física na academia, bicho, tá vendendo a hora dele ali também, mas está vendendo saúde para as pessoas que vão contratar o serviço dele, né? E você pode pensar de todas as frentes, velho. Até o cara que é funcionário, que é um aumento de salário, quando ele vai conversar com o chefe dele para pedir esse aumento, ele está vendendo aquela ideia dele para conseguir ter um mínimo de um aumento ali. Então, assim, todas as frentes que você imaginar de relação acaba sendo um processo de vendas. Isso eu acredito fiamente. Então, é legal ressignificar um pouquinho isso para a galera. Acho que depois o Barato pode dar um pouco mais de conteúdo sobre isso, né? Mas essa é a ideia, né? E trazer também a questão de um processo, velho. Beleza, entendi, ressignificamos aqui o que é vendas, né? Entendi um pouquinho dessa linha. Como é que eu coloco isso em prática aí no meu escritório? Por onde eu devo começar? Então, Marcelo, cara, por favor, toma um pouquinho à frente aí, ressignifica um pouco disso para a galera e por onde você começaria, como você já tem alguns clientes seus que são escritórios de advocacia, por onde você começou, né, a estruturar aí um processo comercial minimamente o básico, o ABC aí das vendas dentro de um escritório de advocacia, começa por onde? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar é que, bom, todos que estão nos ouvindo agora devem estar se perguntando assim, tá?
eu tenho que ser um advogado, vendedor, eu que tenho que vender, como que eu faço isso no dia a dia? Eu tenho que ter uma equipe, isso vai me tomar muito tempo, eu preciso fazer outras coisas. Eu conheço bem, porque a gente atende alguns escritórios, né? A gente mentora algumas pessoas. E eu digo o seguinte: se você mudar a palavra vender para atender, você fica mais leve. Nós temos que atender pessoas. Então, eu costumo dizer o seguinte: é uma frase que não é minha, e é uma frase muito, mas que eu acho que ela é muito significativa, né? Então, procure novos clientes para os seus produtos e novos produtos para os seus clientes. Essa é a chave. Procure novos clientes para os seus produtos e novos produtos para os seus clientes. Ou seja, você tem que buscar novos clientes para os seus negócios. E quando você estiver na frente dos seus novos clientes, busque novos produtos para eles. Isso é vender de forma suave, de forma não vendedor daqueles tradicionais, porque o advogado não é um vendedor tradicional, mas ele é um vendedor, ele vende dor. Porque a gente busca um escritório, a gente busca a ajuda de um advogado, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, para nos defender de tudo e de todos. Quando do outro lado também tem um advogado nos defendendo de tudo e de todos, porque a gente está sofrendo. Então, mais baratela, eu não vou ligar para um cara para falar: "Ô, você está sofrendo? O que você sofre aí? Você não quer que eu diminua o seu sofrimento?" Não é isso que a gente vai fazer. Nós vamos buscar oportunidades. Anota aí. Vender é buscar oportunidades. E como é que eu busco oportunidade? Primeiro, as pessoas sabem que eu existo. E hoje a gente tem 1 bilhão de oportunidades. Então, como é que eu começo? Eu começo fazendo fumaça. Sabe aquele negócio aquelas bombas de fumaça? Pum, e o cara esconde as pessoas, né? A bomba de fumaça é para se esconder, mas uma cortina de fumaça, ela passa, né? Então você joga lá fumaça e passa. Então eu costumo dizer assim que um profissional liberal, um dentista, um advogado, um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, ele tem que se vender não vendendo. E tem várias formas de fazer isso. Só que ele tem que fazer fumaça. E o que é fazer fumaça? Fumaça chama atenção. Eu preciso olhar o que está acontecendo. Então, eu tenho muitas formas de fazer fumaça. E aí eu vou fazer o marketing da atração. Então, vender é buscar oportunidades nos clientes que eu não tenho e nos clientes que eu já tenho. Isso já é a base. E oportunidade é o nome do jogo. Então, eu posso ter várias oportunidades com um cliente só. Ele começa com um problema, ele tem outros problemas e eu vou farejar problemas. Por isso que os maiores vendedores dos escritórios normalmente são sócios. Por quê? Porque eles têm autoridade e eles estão atendendo e ouvindo o que está acontecendo. Na hora que ele escuta o que está acontecendo, ele fala assim: "Poxa, eu também te ajudo nisso, você sabia? Eu tenho uma pessoa no escritório que só cuida do tributário, eu tenho uma pessoa que só cuida do civil, eu tenho uma pessoa que só cuida do..." Enfim, pô, eu não sabia. Eu achava que você era um escritório nichado. Não, a gente é, mas eu também tenho uma pessoa que faz isso ali. Então, assim, para eu não me alongar muito na primeira resposta, o problema está muito na mente. O problema é, né, das pessoas falarem assim: "Ah, eu não vou chegar muito perto de vendas porque eu fui proibido disso. Eu não gosto disso." Mas ela começa a olhar para o lado e para o outro e vê gente estando bem. E aí, o que que ela faz? Ela se protege dizendo assim: "Ah, não, esse cara aí só pensa em negócios." Mas espera aí. Qual o problema de você ser um grande escritório e sobreviver sem negócios? É um problemaço. Os escritórios só crescem porque fazem negócios. Ora, você tem lá o seu honorário. Isso é o quê? Isso, eu não posso falar que é comissão, porque não é comissão, é honorários. Não, isso é o seu ganho. E muito importante, você tem que fazer isso. E se você é um cara de alto nível, seus ganhos aumentam. Mas tá tudo certo. E o advogado faz consulta. Eu vou lá e me consulto com o advogado. E as pessoas falam assim: "Ah, mas uma consulta é o quê? É você fazer perguntas para tirar a dor do outro e vender o que você vende." Pronto. Então, assim, é tanto assunto que a gente vai falar aqui e tudo é venda. No final das contas, nós estamos vendendo o tempo todo.
Fato. Boa. Cara, isso eu acho que é incrível, né? Pra galera ter um pouco de choque de realidade mesmo, né? Porque realmente ressignificar isso aí, eu acho que é o primeiro passo para começar a minimamente estruturar, olhar para vendas, né? Começar a olhar para isso. Porque muitos escritórios estão vendendo aí há 10 anos no mercado e não se deram conta disso. Tipo assim, cara, você está vendendo o tempo todo, e aí você não criou. O problema do cara, às vezes, é que ele não se deu conta disso e depois ele não criou uma sucessão para isso. Porque muitos advogados já estão chegando lá nos seus 45, 50 anos e querem botar o pezinho para cima, querem ir pra praia, tomar uma cervejinha de boa, só que o Ter cara não consegue. liberdade, né? Ter liberdade. Exatamente. Exatamente, cara. E ele não consegue, porque agora ele não tem uma operação atrás dele. Ele é o cara que ele é o vendedor da coisa sem perceber que ele é o vendedor da coisa. E aí ele cria uma relação muito única com ele. Né? Então, isso já é um primeiro passo para alguns escritórios, porque não necessariamente você precisa contratar uma pessoa, né? Mas em algum momento isso vai se fazer necessário se você está pensando em escala. Porque senão, cara, se o tempo todo o seu negócio depender de você, isso não é só para advocacia, qualquer negócio. Se depende 100% o tempo todo de você, cara, você nunca vai conseguir ir pra praia e botar seu pé para cima, porque você vai estar o tempo todo resolvendo o BO, velho. Porque o teu negócio tá pedindo, é você que é o cara, né? Então, pensar por esse lado, tipo de, cara, eu quero essa liberdade, eu sou advogado, inclusive a maioria deles, né? Porque eu quero trabalhar de qualquer lugar, porque agora eu posso ter um escritório 100% virtual e tal. E, cara, pensa só, você quer ter um escritório virtual, por exemplo, você não tem nem sede física. Você tem que gerar muito valor para esse cara, porque, inclusive, não é tirando o mérito dos caras que não têm escritório virtual, mas pensa só, você chega no escritório, você vê aquela mesona de mármore, aqueles negócios gigantescos, você fala, pô, esse cara deve ser bom, deve ganhar dinheiro pra caramba, o cara é bom. Isso já gera uma imponência na venda do cara. Só que quando você não tem isso, não tem problema, dá para fazer sem isso, né? Mas aí o que você vai precisar? Cara, tem um processo muito bom. Você tem que ser muito bom para vendedor. Você tem que convencer muito melhor o cara agora, porque você só tem aqui, cara. Você só tem agora a tua conversa com o cara. Você não tem, né, a tua qualidade técnica na advocacia, na venda de serviço, não é algo tão percebível assim, tipo, tô vendo aqui igual o tênis lá que eu vejo o cadarço, que eu vejo a qualidade pegando na mão, não consigo pegar na mão, né? Então, pô, Marcelo, como é que você pensa sobre isso, cara? Como é que você estruturaria então agora, pensando num cara que quer montar um escritório digital ou virtual, pelo menos já tem o físico, mas quer atuar dentro da internet? O que você olha assim, cara? Como é que desenha o famoso funil, por exemplo, né, que os caras tanto falam por aí? Como é que você tem, qual que é a tua visão sobre isso, né? Então, pessoal, ó, eu costumo dividir o processo em 3 personagens, né? Vamos falar você falou que eu sou triatleta, né? Essa história dos personagens começou quando eu comecei a fazer triatlo em 2010, e aí o meu treinador falou assim para mim: "Baratella, deixa eu te explicar uma coisa. Você não está começando a fazer 3 esportes. Você está começando a fazer um esporte, que tem 3 modalidades dentro". Isso fez toda a diferença para mim. Porque no começo eu achava que eu nadava, pedalava e corria. Na verdade, não. Eu faço um esporte que tem 3 modalidades, e que se eu não souber navegar nas 3, eu vou quebrar numa delas. Eu tenho que ter um balanço. Eu não posso nadar mal e pedalar bem. Mas eu não preciso nadar espetacularmente bem. Eu posso ter uma natação mais fraca, mas ela está mais fraco num nível médio para cima. E vendas é a mesma coisa, é uma profissão que tem 3 modalidades dentro. Eu chamo de boca de funil, meio de funil e fundo de funil. Boca de funil, eu chamo de o lobo prospectador, que é o gerador de oportunidades. E aqui nós estamos falando de canais de oportunidades, ou canais de venda, ou canais de aquisição, ou canais de atração, o nome que você quiser. O imã. E aqui começa a brincadeira. E eu falo que essa é a parte mais importante da venda. Porque quanto mais qualificado for essa turma que está entrando nesse funil, melhor vai ser o fundo desse funil. Sabe aquela história quando você começa um relacionamento, ele começa errado? E você fala assim, não, mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Você começa uma sociedade e o cara já fala umas coisas no começo que fala, putz, mas acho que foi um equívoco dele. E dá uma merda no final, desculpa a palavra, mas é isso. Vai dar pau. É a mesma coisa aqui. Então as pessoas não gostam de prospectar, porque prospectar é chato pra caramba. Viu? Eu vou ser bem sincero. Eu sou mestre nessa arte. E é difícil. Porque tem um negócio que chama rejeição. Tem um negócio que chama ainda não, agora não, eu já tenho. Não me interessa. Por que você me ligou? Quem gosta disso? Ninguém gosta de receber um não. Ninguém gosta. Então, não, como não é muito difícil, as pessoas evitam.
Então, elas preferem ser indicadas, ter uma venda mais passiva, ser conhecido para, não, se você quiser, você vem. E acontece muito isso com escritórios que são muito conhecidos, mas não eram conhecidos antes. Então, primeira coisa, boca de funil. Segundo personagem é o relacionador. Cadê? Eu estava tomando um café agora. O relacionador tomador de café. Né? Tá aqui minha xícara de café. É o relacionador tomador de café, que é fazer acompanhamento. O nome bonito é o follow-up, que é o acompanhamento. Que adianta? Eu vou lá, busco uma oportunidade numa mídia social, num evento, numa palestra que eu dei, num blog que eu fiz, e aí a gente não dá sequência. Porque uma coisa é você atrair uma pessoa, outra coisa é você atrair 50. E aí você não dá. Então, o que adianta eu ser um super nadador se eu não sei pedalar? O que adianta eu ser um super prospectador se eu não sei continuar a conversa? E o terceiro movimento, fundo de funil, que é o sniper matador, o fechador de negócio. Que as pessoas confundem vendedor com fechador de negócio. E o vendedor não é fechador de negócio. O vendedor tem que passar por essa sequência lógica de várias atividades até chegar no momento da negociação. Que adianta eu não nadar mal, pedalar mal? Eu vou correr mal, eu vou ter câimbras, eu vou sofrer. Eu não treinei, eu não fiz uma transição bem feita entre as etapas. E vendas tem a ver com transições. Essas transições nós chamamos de taxa de conversão. Então, vendas tem a ver com taxa de conversão. Vendas não tem a ver com resultado final. Se vocês guardarem isso que eu estou falando, eu estou dando uma mina de ouro para vocês agora. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, 98% das pessoas que eu conheço, donos de empresa, donos de escritórios de advocacia, estão preocupados com o resultado final. E sempre cobram as pessoas pelo número de processos, pelo número de efetivações, pelo número de ganhas, causas ganhas, pelo número de clientes novos, mas nunca preocupado com todos os números que vão gerar antes da venda acontecer. E um deles chama-se prospecção, captação de clientes. Quantos escritórios de advocacia hoje têm um indicador que se chama negócios perdidos? E quando eu pergunto para os donos do escritório, quantos negócios você perdeu? Sempre tem algum que sabe um pouco mais perto da realidade, que é o dono. Ele fala assim, esse ano nós perdemos aproximadamente 36 negócios. Aí, com absoluta certeza, eu falo assim para ele, me mostra. Aí ele fala assim, a gente negociou esse cara, negociou com esse cara, negociou com esse aqui. É tudo na negociação e nada na captação. Eu falei, cara, você perde muito mais negócio que 36. Quantos você tentou falar e ele falou, depois você me liga. Esse semestre não, mas do outro eu quero falar. Isso, um monte. Então você está perdendo muito mais. E aí, Vitor, eu falo que as pessoas não têm um funil de vendas, elas têm uma peneira de vendas. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, sabendo dos 3 personagens, é como é que eu vou captar negócio? Porque prospectar é quem eu quero pescar, quem eu quero caçar. Captar é como eu vou caçar, como que eu vou atrair. Então, esse seria o primordial. E se você quiser, a gente pode falar desse tema agora. Claro, com certeza. Vamos lá. Cara, eu acho que a gente trouxe, né, a questão da atração, o próprio Turmindcast que tem, a gente dá muitas ideias e muitos insights, porque nossa base de trabalho, resumidamente, é geração de demanda para escritório de advocacia. Agora, falando do follow-up, né, que seria um assunto muito importante que você falou, que é o cara que tem que saber relacionar. Cara, essa eu acho que é onde a galera muito peca, porque eu sempre falo assim, cara, eu não sei se essa frase existe ou não, eu pensei nisso, porque eu penso assim, cara, não existe um follow-up que não funciona. Existe um follow-up que é feito de maneira errada, né? Então, assim, existem canais, existem muitas coisas que você pode fazer e isso se torna necessário, porque, velho, vamos falar a verdade, o cara que me abordou segunda-feira querendo me vender, sei lá, um pacote de viagem lá para
Búzios esse final de ano. Cara, se eu não tava no momento ali, vamos supor que eu tava almoçando, tava numa reunião, eu falo, tá bom, bicho, me liga daqui a pouco que eu já vejo. O cara não me ligou, eu não vou lembrar desse cara, velho. Mas eu não quer dizer que eu não tenha interesse em comprar o pacote de viagem lá para Búzios, por exemplo, assim como o serviço da advocacia também não é assim. Mas veja, quando a gente fala de follow-up pro advogado, né, esse relacionamento com o cara, ele pensa da seguinte maneira pejorativa com relação a ele mesmo. Ele fala assim, pô, bicho, mas aí eu vou ficar mandando mensagem para esse cara implorando pro cliente fechar comigo, eu vou ficar implorando para esse cara fechar negócio comigo, onde já se viu, é ele que precisa de mim, não eu que preciso dele. Então, cara, eu queria muito ouvir a tua visão sobre isso, Marcelo, para dar uma porradinha no bom sentido aqui dos advogados, porque isso também é algo que é uma crença, né, que precisa ser ressignificada, porque, cara, sem follow-up não existe aproveitamento maior do que você já está tendo. Não tem como melhorar o teu processo comercial se você não melhora a parte de follow-up e esse relacionamento. Então, fala um pouquinho sobre isso, cara, como que se torna o melhor advogado relacionador aí, na tua visão? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que eu gosto muito no meu estilo, né, de deixar as coisas mais simples de serem entendidas. Quando a gente fala de follow-up, é um nome bonito para cutucada, né? Eu falo no escritório assim, vamos dar uma cutucada na turma? E follow-up significa acompanhamento de um processo após a execução da etapa inicial. Isso que é follow-up. Eu iniciei, aí eu tenho que dar continuidade a um processo. Então, é uma fase importante para o vendedor sentir se o cliente está próximo para passar para a próxima fase, ou se ele precisa de mais tempo. Então, não é sinônimo de insistência, de chatura, é um processo. E a gente tem que ser mais agressivo ou menos agressivo dependendo das pessoas, dependendo do que elas nos falam também. Quer ver? Eu vou te dar uma estatística, tá? Essa estatística é da Associação Nacional dos Executivos de Vendas dos Estados Unidos, tá? Normalmente, quando a gente pega a estatística americana, a gente, claro, né, não é igual no Brasil, mas já eu acho que essa estatística é muito próxima do que acontece aqui. 48% dos vendedores, hoje, nos Estados Unidos, não fazem follow-up. A gente pensa que é um problema do Brasil. Não, isso é um problema do ser humano. 25% faz follow-up no segundo contato e para. Então, 75% nem fez. 25% fez e para no segundo contato. 17% dos vendedores só fazem 3 contatos e param. Quer dizer, olha aí. Esse é o cara mais resistente ainda. Não. 10% faz mais que 3 contatos. Ou seja, é 90% de gente que já desistiu. Então, gente, a gente tem que entender que 80% das vendas são feitas do 5º ao 12º, 13º, 18º contato. Então, a maioria das vendas. Então, a gente tem que entender que é um processo, principalmente com algo... Porque eu não vou contratar um escritório, não é pão de padaria. Às vezes eu preciso bater um papo, conversar. Depois que eu conversei, eu tenho que tomar decisões com alguém. Às vezes eu preciso trocar o escritório. Acho que é tarefa fácil. Trocar o escritório de advocacia não é igual eu, sei lá, trocar de camiseta. Tem que tomar várias decisões. É um processo que vai acontecendo. Então, é tipo uma areia movediça, sabe? A areia movediça, eu tô ali, ai, não vou me mexer, mas se eu me mexer, isso vai me cobrir. Então, você não sabe se você sai, se você anda, né? Então, follow-up, a gente tem que se ligar, é fazer o ciclo de vendas andar. Tem a ver com ciclo de venda. Separa muito bem os bons advogados dos maus advogados que querem fazer negócio. Então, follow-up é essencial. Agora, vamos pensar assim, imagina que a gente tem uma jornada de compra, uma jornada de vendas. Né? E todos os momentos dessa jornada, a gente tem que fazer follow-up. Imagina só, imagina que eu tenho um pré-cadastro. Alguém se cadastrou, entrou numa página de captura, ou entrou, sei lá, num evento, entrou no site da empresa. Começou o follow-up. Aí vai falar com uma primeira pessoa, continuou o follow-up. Qualifiquei aquilo, continuou o follow-up. Passei para um sócio do escritório, tem que continuar o follow-up. Ele não vai parando, né? Aí vamos supor que esse cara sumiu, desapareceu. Aí a pessoa fala assim, não queria nada com a gente, não.
Ah, desistiu. Ele falou que não queria. Será a gente vai descartar ele ou a gente vai recuperar ele? Aqui no escritório, né, nos meus alunos, nos meus clientes, eu chamo de lost ou ghost, né? O lost é o que a gente perdeu, a gente perdeu mesmo. Ele falou assim: "Ó, não quero, comprei de outro, não me interessa". Eu tenho que recuperar ele no futuro ou não. E o ghost é aquele que a gente parou de fazer follow-up e ele desapareceu igual um fantasma. Eu tenho que lembrar essa história de novo, entendeu? Então, assim, a gente tem que follow-up, uma das funções dele é estabelecer relação de confiança entre as partes. É uma relação de empatia, de sempre lembrar o que aconteceu na conversa anterior, de sempre lembrar, né, de se preocupar com o outro, em ajudar. Tá vendo como que vender é diferente? Eu mostro que eu estou interessado, não mostro que eu sou chato. Agora, se eu fico assim: "E aí, você já viu? Ô, e aí, você já viu? Ô, e aí, você já falou?", aí eu sou chato. Agora, se eu estou entrando em contato, sempre com uma história nova, trazendo um assunto novo, mandando um material para o cara, ou lembrei de você, ou eu vi que você falou que era tal momento, estou vindo agora porque você falou que era para vir nesse momento, eu me diferencio dos outros. Eu mostro que eu sou sério, eu mostro que eu sou confiável. Só que eu não deixo o outro roer. Fato. Cara, animal, animal. Assim, ó, é sempre isso que a gente tenta falar e passar para os advogados, mas eu acho que você trouxe, Marcelo, de uma maneira muito simples, cara. Eu acho que agora, se o cara não entender, não tem mais como. O cara acabou de desenhar aqui a parada de como que deve ser feito um bom follow-up. Porque, de fato, o que o advogado confunde é, o cara me procurou, então ele está interessado. Ele já assume esse precedente de que, o cara já está interessado. Só que é você que gera interesse, cara. É você que tem que fazer o cara se interessar pelo seu escritório. Porque, sim, ele tem um problema, mas existem outros 50 que podem resolver o problema dele, assim como você. Então, quando você entende que fazer um bom follow-up é para gerar valor para esse cara e se diferenciar, isso já te traz o critério de diferenciação, é aí que vira o jogo, porque aí você começa a aproveitar e o cara fala, pô, mas esse escritório aqui, esse foi o único que fez isso aqui. Então olha só que loucura, tem 50 caras que o cara tá falando, mas você foi o único que fez isso. Então que loucura. O cara vai te destacar minimamente, ele vai chamar mais atenção, né, do cara que te procurou no primeiro momento do que os outros que não estão fazendo isso. Então, sempre procurar por critérios de diferenciação, eu digo que é o caminho para o advogado conseguir ter mais sucesso, porque, cara, advogado tem um monte, são mais de 1 milhão e poucos de advogados no Brasil, bicho. Não tem como você falar que o teu serviço é diferenciado, porque o teu serviço é igual a todo mundo. Você pode sim ter um pouco mais de capacidade técnica, de competência, de tempo, de experiência, mas você no final entrega a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo para o teu cliente. Quando você entende isso, puta, eu tenho que procurar por outras coisas de diferenciação. E aí, cara, nós estamos falando aqui exatamente uma coisa simples de fazer, uma coisa fácil de fazer, é chato pra caramba, mas é fácil, né, realmente de implementar, e você não faz. Então, assim, esse é um momento que você pode se diferenciar de todo mundo e tá na tua mão e você deixa passar. Uma oportunidade como E essa, porque, né? assim, o perfeito. E follow-up, a gente pode colocar assim, igual a relacionamento. Exato. Então, assim, Baratella, eu tenho o meu cliente. Se você faz um pós-trabalho com ele, um pós-venda, né, muito bem feito, o que as pessoas querem? O que as pessoas querem de um profissional? Elas querem alguém que dê atenção a elas e com rapidez. Se você tem um escritório que não é você que está respondendo rápido, mas alguém está respondendo rápido para aquela pessoa, já está valendo. Eu acabei de fazer uma cirurgia. E o atendimento que eu tive do pós-cirurgia foi espetacular, porque ficava uma enfermeira todos os dias pedindo para eu mandar foto para ela. Quando eu esqueci, ela falou assim: "Você já mandou a foto? Eu preciso ver a foto". E ela me dava feedback de como eu estava. E eu falava para minha mulher, falava assim: "Gente, que fantástico, né? Eles estão cuidando de mim". Um dia era sábado à noite, 10 horas da noite, ela me mandou uma mensagem: "Como é que você tá? Você ainda tá com dor? Tá se sentindo bem?". "Não é possível". Eu falei: "Vai descansar". Ela falou: "Não, a gente tá preocupado com vocês". E aí, no dia que eu fui falar com o médico, uma semana depois, eu falei: "Olha, você vai elogiar a tua equipe, cara". Ela falou assim: "Não, nós estamos preocupados sim, porque eu quero que você faça bem feito". Agora, qual que é a grande sacada dele? Se eu for bem atendido e minha cirurgia ficar ótima, eu vou dar menos trabalho para ele. E eu Exato. vou contar para todo mundo. Então, assim, aí vem uma recomendação do cara, fala assim: "Ô, advogado bom é o meu, que me responde a hora que eu preciso". Olha isso, olha o que o cara fala que o cara é diferente. E quando eu mando para ele uma mensagem, o cara me responde. Que quando eu preciso dele, eu tenho ele. É isso. O duro é que fala assim: "Ô, meu escritório é bom, mas quando você quer falar lá, não dá, cara. Pra falar com o cara 3 dias depois". Pronto.
já arrumou um mau diferencial. Então, assim, eu vou dar algumas diquinhas aqui rápidas para praticar um bom follow-up, tá? Primeiro, tem que ter um CRM dentro do escritório. Tem que ter um software de CRM para atualizar os históricos das conversas. Ponto um. Ah, mas eu não cuido disso. Põe alguém para cuidar disso. Põe alguém para cuidar disso. Eu falo que CRM é o caixa resultado de um movimento. CRM. É o caixa da empresa que é resultado de movimentos. Lá é o lugar que você põe em movimento. Sempre que possível, envie uma apresentação da empresa logo após a primeira interação. Uma pequena coisinha, não manda um negócio gigante, pelo amor de Deus. Ou um resuminho da conversa no WhatsApp. Olha, então a gente conversou sobre esses tópicos e a gente vai falar de tal, certo? Ficou combinado a gente fazer isso. Responde em menos de 24 horas. E não termina o follow-up sem tentar passar de fase. Já cria uma data de retorno da próxima fase. Às vezes não é você quem faz isso, pode ser uma secretária, para ficar mais bacana. Entendeu? E para de fazer follow-up quando o cliente pede para parar. Ou ele demonstra que não quer mesmo. Para. Tá tudo bem. Eu escutei uma vez isso, eu não lembro quem foi, mas eu achei super legal, que as pessoas falam que vender é amar ao próximo. Já ouviu essa, não? Essa eu não ouvi. É amar ao próximo. Eu falei, o que é amar ao próximo? Amar ao próximo é o seguinte, quando você prospecta muita gente, se o cara não quer, você fala, ok, próximo. Próximo. Ame o próximo. Entendeu? É isso, próximo. Qual que é o próximo? Não quer? Tem outro que quer. Mas você tem que fazer um belo trabalho de prospecção que não pare. Pra você não ficar com medo de perder. Entendeu? Mas não vai jogar fora o trabalho de follow-up para você falar próximo. Calma. Espere ele falar que não quer mais. Entendeu? Fato. Boa. Cara, excelente, velho. Partindo para um próximo tópico, que ele é até complementar, ele vai estar relacionado à questão do funil. Isso tem uma relação com o modelo de negócio da advocacia, onde muitos advogados eles têm uma preferência por ir para um caminho de cobrar para falar com o cliente dele, né? Então vamos falar de uma reunião de vendas, talvez, enfim, um alinhamento ali onde você já apresentaria uma proposta do teu serviço e tudo mais. Tem advogado que enxerga isso, uma necessidade de monetizar com isso. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, então talvez a galera me odeie quando eu falo, mas eu preciso falar porque é a maneira como a gente enxerga as coisas, que, cara, eu nunca vi um advogado ficar milionário cobrando consulta. Eu nunca vi um advogado ficar com muita grana vendendo só o atendimento. Assim como o médico também não fica muito rico só vendendo atendimento, ele fica rico fazendo a cirurgia dele, fazendo outros tipos de situações ali e a consulta também. Mas no caso da consulta pro advogado, o que eu vejo é que existe uma necessidade de diferenciação. Cara, o que é uma consulta, que aí eu acho que tem que ser cobrado, porque aí você vai dar um puta de um parecer, você vai trazer valor para aquele negócio. E o que o advogado faz não é isso. O que o cara faz, na verdade, cara, eu atendo o cliente, entendo o que ele precisa, e depois eu falo para ele quanto custa o meu serviço, minimamente, depois eu dou um mínimo de um parecer, mas eu também não entrego muito. Eu cobro a consulta para não perder o conhecimento. Essa é a justificativa que o cara fala. Porque se o cliente vem até mim, procura as informações, eu passo para ele vai embora fechar com o outro, cara, na visão do advogado foi o cliente que foi sacando. Pode até ser que o cliente foi sacando, mas eu acho que ali falhou, cara, faltou um pouquinho dessa conversa que fez com que o cara falasse, não, por mais que o meu sobrinho seja um pouquinho mais barato, não vale a pena, não vai valer a pena eu procurar o meu sobrinho. E você ter mais controle, porque eu acho que o advogado não tem tanto controle sobre a reunião que ele faz com o cliente dele, por isso muitas vezes isso acontece. Só que eu falei da consulta porque às vezes isso é uma barreira de entrada. Quando a gente está falando lá do funil, é como se eu estivesse colocando agora um muro pro meu cliente um pouquinho mais alto e falar, ó, quero ver se você quer mesmo, hein, velho. Tô colocando aqui, eu sei que você já veio me procurar, você já cadastrou, você já mandou mensagem, a gente já conversou, mas agora não tem certeza ainda que você quer me contratar. Vou botar mais um negócio aqui, mais um impeditivo para você falar comigo. E aí depois o cara reclama que não fecha tanto negócio assim quanto ele esperava. Então é meio contraintuitivo para sentido de escala. Eu penso dessa forma. Mas queria ouvir também a tua visão, Marcelo, sobre isso, porque a gente já estaria entrando um pouquinho na etapa final do funil ali, que seria a parte do sniper, né? Do cara que de fato vai lá e mata o negócio, consegue de fato trazer isso para casa. Como que você enxerga essa questão da consulta? O que você fala aí para os seus alunos? Enfim, pode falar um pouco aí. A gente tem que entender que a prospecção, para que a gente prospecta? A gente prospecta para vender? Não. Venda vai ser consequência. A gente prospecta para marcar uma reunião, principalmente. Ou a gente prospecta para pegar mais informações. Então, o foco coloque um indicador dentro do escritório, que é quantas reuniões a gente faz. Primeira reunião. Quantas primeiras reuniões a gente faz? Só que tem um detalhe.
eu concordo com você até a página 2, porque a gente tem que pensar em layers, em camadas. Eu sou o sócio da empresa, eu sou um cara fudido, top. Cara, para falar comigo, meu, custa caro. Eu quero falar com esse cara. Não é todo mundo que vai ter essa oportunidade da primeira reunião. Então vão ser X nível de cliente que eu vou buscar. Vou dar um exemplo, tá? Eu faço uma mentoria, né? Eu tenho uma mentoria, e essa mentoria eu faço para o dono do escritório e um sócio. Ele pode trabalhar junto. E eu tenho um funil que chama sessão estratégica. E isso está na internet dizendo assim: você quer ter uma sessão estratégica com o Baratella? Para ter uma sessão estratégica comigo, entra aqui e aplica para essa reunião. E ela vai ser gratuita para você. Você vai ter 30 minutos com o Baratella. Aí vai entrar uma galera, entra uma galera. E a gente faz algumas perguntinhas. Nessas perguntinhas, a gente seleciona. Eu quero esse cara, eu quero esse aqui. E eu deixo o meu tempo livre para isso. Pronto, tá tudo certo. Na minha semana, eu faço 4 dessas, já deixo um horáriozinho, 2 horinhas para ficar fazendo isso. Ah, dá errado? Claro que dá. Às vezes é o cara é uma coisa, é outra. Só que o que eu faço? Eu vou rápido. Nossa, esse aqui não tem perfil não, eu já acelero. Vamos pro próximo. E passo uma consulta para o próximo pessoa da minha equipe. Mas a pessoa fala assim, meu, eu falei com ele, que legal, né? Ele foi atencioso. Gratuito, né? Não tem problema que falou 10 minutos. Ele falou. E aí eu já dou uma aulinha lá, dou dois conteúdos pro cara, ele não achar que foi mal atendido, tá tudo certo. Então nós temos que ter camadas. Eu posso ter uma camada de um lugar onde eu tenha pessoas com um nível não tão alto, mas que tenham capacidade de passar esse bastão para frente. E eu posso dar mais volume para essa pessoa. Talvez um advogado mais júnior, e um advogado mais pleno, e um advogado mais sênior, ele vai ter menos reuniões dessa. E aí a gente pode fazer. Aí o cara que é o top, ele vai ter encontros, um almoço, onde a gente vai. Aí o cara vai assim, quanto que eu te devo? Não, não, não. Não vou te cobrar nada. Aí fica aquela sensação do, putz, eu tô devendo para esse cara. Olha o que esse cara me entregou. Ah, mas nós vamos perder. Aí você tem que fazer medições. Quantas reuniões foram feitas por layer número 3, que é o mais baixo? Quantos perdeu? Quantos veio? O 2, o 1. E o 1 tem que perder menos, que ele é mais matador. Mas tem que ser de tickets maiores. Ah, Baratella, mas e se eu quiser mais gente? Aí, por isso que a gente faz uma palestra. Seleciona. Por isso que a gente faz um webinário. Eu vejo muito poucos webinários de advogados. Do cara levar 100, 20 pessoas num Zoom. Ir lá, contar uma história, tirar dúvidas. Eu vou fazer um webinário para falar da nova tributação brasileira que está aqui 7 anos entra em vigor. Os contras e os a favores aqui. O que vai ser bom e o que vai ser ruim. Tá todo mundo querendo saber disso. Ah, eu já li, mas eu quero ouvir o tributarista falando. Eu quero já preparar uma empresa. E eu sou advogado tributário. E aí a galera vai lá. No final, ele vai fazer o quê? Uma chamada para ação. O famoso CTA, ou CPA, depende do jeito que você quer falar. E ele, no final, mas ele faz uma chamada de ação tão leve. Fala, pessoal, se vocês quiserem mais informações, eu vou deixar um link aqui. Vocês entrem em contato. A gente marca um horário comigo. E aí eu troco mais ideias com vocês. Pronto, já vendemos. Suave, leve. Vai ter 20 caras. Se 3 marcar reunião, parabéns. Parabéns. Puta trabalho que foi feito. Se eu fiz 20 reuniões. O advogado ele tem uma oportunidade na vida maluca. Que ele detém a informação. Então ele dá um pouquinho da informação e o resto eu quero ter o resto. Mas para ter o resto, você me paga. Você faz reunião comigo. Aí eu posso até cobrar. Olha, você quer uma consulta de 1 hora comigo? Minha secretária vai falar com você. Aí a secretária vende. Você fala, olha, com o doutor Baratella custa R$3.000 essa hora. Pô, mas... Não, mas lá não é simplesmente uma reunião. Ele vai colocar um plano de ação para o senhor.
Ah, legal. Então vai. O plano de ação, sabe o que é? Fica com a gente. Vou te dar 2 linhas, a quarta linha, a quinta linha é comigo. Pô, acabou. Isso é ruim? Isso não é vender? É vender. Agora, quantos webinários o cara faz? Vamos fazer uma live? A live é coisa de blogueiro. Live é coisa de... Gente, desculpa, mas tá errando. Não, porque meu público não tá no Instagram. Tá sim, cara. Porque o seu público tá no LinkedIn, mas ele quer ver outras coisas no Instagram. Ele quer ver outras coisas não sei aonde. E as pessoas precisam entender. Ah, mas o meu Instagram, eu quero mostrar minha vida social. Faz um Instagram de vida social e faz um Instagram do escritório e fala nele. E do Instagram da vida social, tenha uma vida social mais regrada, por favor. Porque você é o cara, eles vão ver quem é você. Você toma todo, você mostra o que você é. Não, você não vai poder ter um Instagram. O meu Instagram, eu não tenho Instagram de vida social. Onde ele tá? Tá no Stories. É o meu Stories. A pessoa quer me ver o que está acontecendo? Ela vai ver. Mas ela vai me ver um bom pai, ela vai me ver um cara religioso, ela vai me ver um cara sério, ela vai me ver um cara... Ela não vai me ver na... Se eu tiver na confraternização da minha empresa, eu vou estar fazendo um brinde com todo mundo. Porque a confraternização, quem não bebe na confraternização, tudo bem. Posso estar até tomando com água. Mas ninguém vai me ver. Não vai, porque é meu posicionamento. Eu acho que só nessa fala aqui, né, Vitor? A gente já provou que só com essa ação Fato. Já muda muito o jogo dos caras, né? muda o jogo. Totalmente. Cara, massa. E eu acho que então, pra gente caminhar uma reta final aqui, Marcelo, cara, acho que o último tópico que é muito importante da gente falar, nem que seja, cara, dois minutinhos sobre isso, é a questão das métricas, né, velho? Então você falou muito sobre medir o tempo todo, desde o início da conversa até agora, né? Medir um pouco, falou sobre as taxas de conversão ser o nome do jogo de vendas, não necessariamente o resultado final. Cara, quais são as métricas aí, na tua visão, mais importantes para o escritório de advocacia que já tem ou que está querendo melhorar o processo de atendimento, o processo comercial que está sendo feito ali na prática? Indica a dor. Indica a dor. Ele aponta onde não está legal. Por que eu tenho que ter indicador? Para depois poder melhorar, para ter gestão do futuro. Então é poder de ação futura, tá? Então é para isso. Eu sempre falo o porquê das coisas. Senão, mas por que eu tenho que ter? Para você ter controle sobre as coisas. Tá? Você tem controle financeiro do escritório? Você tem controle financeiro sobre a sua vida pessoal? Você não tem? Você é um cara descontrolado. Então, você tem que ter controle. Para ter controle, tem que dominar os números. Se você não mede, você não gerencia nada. Se não gerencia, não evolui. Se não evolui, morre. Ponto. Se você não está medindo, você está morrendo. Então, já basta aqui. Quais indicadores são importantes? Primeiro, coloque um CRM na tua empresa, porque o CRM é o depósito de diamante, dos dados, das informações. Então, você tem que ter lá um controle de atividades dos vendedores ou das pessoas que estão cuidando de vendas. Atividades. Quantas ligações eles fazem, quantos e-mails eles mandam, quantos LinkedIns eles conversam, quantos follow-ups eles fazem. Atividade. Atividade, para mim, é o mais importante. Quando você insere atividades, você sabe quantas atividades você fez, quantas atividades você marcou, quantas atividades você falhou. E aí você vai perceber que a pessoa fala com o cara no dia 3 e depois fala com o cara no dia 13. É por isso que deu errado. Com isso, o próprio CRM vai marcar um outro indicador que chama ciclo de venda. Eu vou saber, automatizado já, quanto tempo entrou a oportunidade, quanto tempo demorou para ela perder ou para ela ganhar. Segundo indicador. Terceiro, motivos de ganho e motivos de perda. Por que eu ganhei e por que eu perdi. E isso a gente configura no CRM, quando dá o ganho, eu falo por que eu ganhei e por que eu perdi. Porque é legal, eu ganhei porque eu dei desconto. Eu ganhei porque eu dei 20% de desconto. Putz, meu, não está ganhando tão bem, né? Está queimando margem. Eu ganhei porque ele não gostou do concorrente. Está puto com o concorrente. Ah, legal. Quem é o concorrente? Será que não vale a pena agora começar a pulsar nesses caras? Porque esse cara não está trabalhando bem com a turma dele. Outro, taxa de conversão. Quantas pessoas nós falamos, quantas a gente converte numa reunião? Primeira reunião. Quantas pessoas saem da primeira reunião e vão para a segunda reunião? Quantas pessoas saem da terceira reunião e vão para fechamento? Qual é a origem
dos leads? Estão vindo da onde? Do LinkedIn? Estão vindo lá de um evento? Estão vindo de um webinário? Aí eu começo a entender que a maioria das vendas está acontecendo por causa de um webinário. Recomendação, indicação, que é um negócio importantíssimo. Poderia falar um dia aqui um tema só disso. Porque recomendação é você que tem que fazer, não você tem que esperar chegar, tá bom? Então, só aqui eu já te falei os principais. E o último que tem que olhar é quanto eu faturei. Esse é o último, mas tem que estar lá. Ou quanto falta para chegar, né? Que é o reloginho da meta, que você tem que bater. Então, gente, olha, é muito importante indicadores. E, na minha visão, dos 4 pilares que o teu escritório tem que ter, um chama melhorar o processo, o outro é melhorar o controle dos números, que é o indicador, melhorar a produtividade das pessoas que trabalham com você, que você vai ter previsibilidade no teu resultado. São esses 4 ambientes que eu trabalho quando eu estou atendendo alguém, né? Quando eu estou fazendo mentoria para os meus alunos aí. Excelente. Pô, Baratella, cara, puta aula que você deu aqui, velho. Com certeza a galera que ouviu isso aqui conseguiu anotar essas paradas. Se não anotou, pelo amor de Deus, volta agora esse episódio, pega um caderninho e vai anotando, velho. Porque tem muita coisa excelente que o cara entregou aqui. De fato, tem muito ouro, porque muita coisa do que ele falou aqui, inclusive, a gente aplica aqui na TrueMind. Inclusive, a gente viu isso acontecendo, mudando o jogo de algumas formas quando a gente implementou isso lá no nosso processo comercial. Mas, cara, os caras gostaram de você, como é que eles te encontram? Como é que eles falam com você? Como é que eles viram mentorados teus, ouviram teus alunos? Onde é que eles te encontram? Por onde que eles te acham? Pessoal, muito fácil. Você vai lá no meu Instagram, Marcelo_Baratella. Depois coloca aí para a turma, Marcelo_Baratella, com 2 L's. Vai no direct e fala, quero conhecer a mentoria do Baratella, que chama Demanda Perpétua, tá? Minha mentoria chama Demanda Perpétua. Ela é uma vendoria, na verdade, né? Porque ela, inclusive a gente até registrou esse nome. A vendoria, ela, porque o mentor, ele corta caminhos. A gente fala onde você deve ir e onde não deve ir. E a mentoria, lá na vendoria, a gente vai entregar algumas oportunidades para vocês. Nós somos sócios da Speedio, né? É uma plataforma de geração de leads B2B. A gente entrega 600 leads para vocês já. Selecionadinhos, bonitinhos. E a gente ensina a abordar. E aí a ideia é, você tem que pagar a mentoria em menos de 45 dias. Só com os leads que eu te passei, com a técnica que eu te falei, entendeu? E isso é legal. A gente faz um desafio deles pagarem em 60 dias já. Para não dever nada e falar, foi muito barato. E aí você fica 1 ano comigo, tá? 1 ano. Cada terça sim, terça não, tem um hot seat comigo, onde você traz as suas dúvidas lá. Tem muitos escritórios ali com a gente. Espero que parceiros de vocês estejam com a gente aí. O trabalho de vocês também é muito bom. Então, é isso aí. Nós temos que ajudar essa turma a ganhar mais dinheiro, ser mais feliz, né? O mais importante é ter liberdade, pessoal. Como é que eu tenho liberdade? Quando eu começo a ter um time que me ajuda a fazer. Pode ser uma agência, pode ser um time, pode ser pessoas que estão comigo, mas eu tenho liberdade de tempo, energia e dinheiro. E você não vira o eu presidiário, sabe? Tem o eu presário e tem o eu presidiário. O cara não consegue sair do escritório, não consegue ter vida. Então, se você é um eu presidiário hoje, monta um processo de prospecção, de conversão, você vai ser mais feliz. Pô, cara, excelente. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido a aula. Marcelo, mais uma vez, velho, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente possa ter mais oportunidades aí da gente bater mais papos, falar sobre muita coisa, porque, cara, vendas aqui é o que os caras gostam de ouvir. Você é um puta referência nesse sentido. Então, acho que a gente faz todo sentido depois a gente trazer mais vezes você aqui para bater um papo com a gente. Obrigado mais uma vez, prazerzaço, viu, velho? Obrigado. Tamo junto. Bora lá, bora vender.